começar pelo sinal da Santa Cruz. Livra-nos, Deus nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus. Não desprezei as nossas súplicas em nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos, ó Virgem gloriosa e bendita. Consoladora dos aflitos, rogai por nós. Auxílio dos cristãos, rogai por nós. Permiti que eu vos louve, Virgem Santa, minha mãe, a minha esperança, Virgem Mãe de Deus, Maria Santíssima. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Bendigamos ao Senhor, demos graças a Deus. Maria de Jesus, boa tarde. Jacira, boa tarde. Bordados da Lau, boa tarde. Vou compartilhando, para que as pessoas possam perceber, possam entrar. E também quem está no Instagram dá convites para os seus, certo? Então, ontem paramos na página 171, no subtítulo Morreu por nossos pecados segundo as Escrituras. É o número 601. Vejam. E vai dar continuidade hoje, à linha de raciocínio que a gente está seguindo. Que não foi uma morte, uma paixão, sofrimento e morte político, econômico e social, como toda a conjuntura partidária quer enquadrar Jesus. Ou seja, esvaziar a missão de Jesus, da obediência ao Pai e da fidedignidade de Jesus. Esvaziar o teor teológico, que não foi pelos nossos pecados, que não foi para nos redimir, que não foi para nos salvar. Mas porque Jesus, vejam a manobra de raciocínio que fazem, foi porque Jesus, para a época e na época, Jesus tinha pensamentos muito progressistas. Era o homem da sua frente, claro que era. Isso incontestável. Mas foi o pensamento de Jesus, as ideias de Jesus, os ditos de Jesus, as falas de Jesus, que fizeram com que, todas aquelas classes, sobretudo que compunham o Sinédrio, foi que pegou Jesus. Vejam. Então, enquadra Jesus nesses blocos políticos, econômicos, sociais e também religiosos, porque na época não se diferenciava muito. Mas o nosso catecismo da Igreja Católica não vai por essa linha, É coerente e genuinamente segue a linha magisterial dentro da tradição e fundamentado na Sagrada Escritura. Vamos ver agora. Este projeto divino de salvação mediante a morte do servo, o justo, e vejam a primeira frase, esse projeto divino de salvação. Aqui não resta mais dúvida. Não resta mais dúvidas. Já na primeira frase deste número 601. Este projeto divino de salvação, mediante a morte do servo justo. Quem diz isso é justamente Isaías, no segundo livro, que fala sobre o servo sofredor. Isaías capítulo
53, versículo 11. E Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículo 14. E esse capítulo 3 aqui é justamente o discurso, a pregação de Pedro, porque Pentecostes está no capítulo 2, versículo de 1 a 11. É pós-pascal e pós-pentecostal. Vejam. Havia sido anunciado antecipadamente na Escritura como um mistério de redenção universal, isto é, de resgate que liberta os homens da escravidão do pecado. São Paulo, em sua confissão de fé, que diz ter recebido secundum Escrituras, segundo as Escrituras, portanto, professa que Cristo morreu por nossos pecados segundo as Escrituras. E ele mesmo diz isso, não é? Deixa, não é, como está, para se cumprir, como está escrito, segundo as Escrituras. Isso nós encontramos no mesmo capítulo 3 de Atos dos Apóstolos, versículo 18. Também no capítulo 7, versículo 52. Capítulo 13, versículo 29. Capítulo 26, versículos de 22 a 23. Vejam, os Atos dos Apóstolos vão costurando. E parece que teclando na mesma tecla, que justamente foi pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. A minha vida ninguém a tira, eu a dou livremente, disse Jesus. A morte redentora de Jesus cumpre em particular a profecia do servo sofredor, já sabemos, de Isaías. Jesus mesmo apresentou o sentido de sua vida e de sua morte à luz do servo sofredor. Após a sua ressurreição, ele deu esta interpretação das Escrituras aos discípulos de Emaús e depois aos próprios apóstolos aparecendo. Quando os discípulos de Emaús, já temos muito claro na nossa cabeça, estavam voltando para Emaús, na sua terra natal, cabisbaixo, angustiado. Jesus ressuscitado se põe no meio dele e começa a puxar conversa, começa a dialogar. E certo momento da caminhada, Jesus diz: como vós sois, não é, sem inteligência. Não deveria, não é, Jesus passar por tudo isso e ressuscitar ao terceiro dia? Vejam, próprio Jesus ressuscitado diz, não é? E o texto termina dizendo: e ao passar pelo Antigo Testamento e o Novo Testamento, ele lhes explicava as Escrituras. Ou seja, todos os eventos, todos os episódios, todos os acontecimentos, ou seja, proféticos e também da vida de Jesus. Iluminava as trevas da angústia, da decepção, do desencanto. Ali os discípulos estavam sendo tentados a perder a fé em Jesus. Porque eles disseram, algumas mulheres nos disseram que ele havia ressuscitado. 2 dos nossos foram, ou seja, Pedro e João, mas não viram nada. Viram? A tentação de perder a fé. A tentação de perder a fé. E aqui é interessante, na cinematologia, né, em filmes, portanto, é retratado o boato que se espalhou, né, e biblicamente tem nos Atos dos Apóstolos, em que os
os soldados, não sabendo o que aconteceu, não é, da ressurreição, então foram para o Sinédrio pagou e pediu que eles espalhassem um boato. E os apóstolos tinham roubado o corpo de Jesus, não é? E inventado que ele havia ressuscitado. Ele ressuscitado. E tem um filme que retrata o corpo, como se o cineasta, não é, na manobra de interpretação, como se tivesse achado o corpo de Jesus e, na verdade, ele não. Há mais de 2000 anos, veja que fantasia, né? Que imaginação diabólica. Ele ainda estava como um grande faraó, não é? Um sarcófago e dentro de uma pirâmide. O corpo ainda estava perfeito, não estava podre, decomposto. É uma coisa absurda. E tem gente que acredita nessas coisas, né? Tem gente que acha esse filme interessante. Tem gente que é história, é evangelho. Não. O evangelho está aqui, na Bíblia. O evangelho está aqui, a Sagrada Escritura. Tem gente que não lê a Bíblia e fica se apaixonando por contos, que cineastas que não têm fé, que muitos não são nem cristãos. A conotação é, primeiro, ganhar dinheiro, segundo, polemizar. Não é? Tem gente que diz que gosta das novelas da Record, porque são bíblicas, padre, são bíblicas, e eu entendo melhor. Nossa Senhora! Vejam, eu entendo melhor, então é melhor do que assistir as novelas da Globo, né? Que só tem pornografia, que só tem homem com homem, mulher com mulher, não é? Só tem, veja, me desculpa o termo que eu vou usar, é bem próprio nosso do Nordeste, viu? E de Pernambuco, raparigagem. Vocês sabem de outro estado que é isso, né? Veja, só tem isso, padre. Eu fico olhando assim e digo, meu Deus do céu. Eu não sei se essa pessoa é ignorante de saber, de inteligência, ou é muito inocente, ingênua demais. Porque ela tem a Bíblia em casa e não abre para ler por dia ao menos 10 versículos, que é uma perícope. 10 versículos. Veja, já estamos no 4º livro no estudo bíblico. Hoje de manhã não teve. Já estamos no 4º livro. A gente lê 2 capítulos ou 3 por dia. E no instante, não é? E comentado, debatido, discutido. Veja, e se você somente lê, quer dizer, rapidinho você lê as Sagradas Escrituras, e lê como literatura, sem muita preocupação de entender, depois volta, porque é a palavra de Deus, não é força sua, é o Espírito Santo que vai gerando a palavra de Deus. Ou a gente acredita naquilo que Paulo diz, que é a espada de 2 gumes, que vai à travessia da nossa alma e faz o efeito que ela pode fazer, que tem o poder de fazer dentro de nós. Vejam só. Então, Emaús, Jesus mesmo apresentou o sentido de sua vida e de sua morte à luz do servo sofredor. Não é? Lá para os discípulos de Emaús, depois nas aparições, nas 3 aparições para os seus apóstolos. Vamos avante? Subtema. Aquele que não conhecera o pecado, diz Deus o fez pecado por causa de nós. Vejam. Deus, aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por causa de nós. Isso é uma expressão grandiosa.
e ao mesmo tempo, vejam, perigosa. Como é? Jesus sem ter pecado, sem pecar, Jesus se fez, veja, Jesus é a personificação do pecado por causa de nós. Veja, do pecado por causa de nós. Quando Paulo vai dizer que ele vai chamar de kenosis ou kenosis, do esvaziamento da condição divina e apenas a condição humana. Porque se fez pecado porque foi condenado, não porque pecou. Assumiu as nossas dores, as nossas fragilidades e as nossas misérias. Vamos para o 602. Por isso, São Pedro pode formular assim a fé apostólica no projeto divino de salvação. A fé apostólica no projeto divino de salvação. Fostes resgatado da vida fútil que herdastes de vossos pais, pelo sangue precioso de Cristo, como de um cordeiro sem defeito e sem mácula, conhecido antes da fundação do mundo, mas manifestado no fim dos tempos por causa de vós. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 18 a 20. Os pecados dos homens depois do pecado original são sancionados pela morte, ao enviar seu próprio Filho na condição de escravo, condição de uma humanidade decaída e fadada à morte por causa do pecado. Aquele que não conhecera o pecado, Deus o fez pecado por causa de nós, a fim de que por ele nos tornemos justiça de Deus. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 21. E uma vez eu fui chamado para... Eu gosto dessas coisas. Uma vez eu fui chamado para pregar um retiro para diáconos. Diáconos permanentes. Os casados, que têm família. E nesse grupo, a maioria era da corrente da libertação. Virgem Maria, nem falar do catecismo para este povo, não é? Tinha que falar de Leonardo Boff para cima da teologia. Foi naquele período ali dentro da Semana Santa. Então eu peguei todos esses textos do Catecismo da Igreja Católica. Eles não lêem, não sabia que era. E eu preguei todo o retiro de 3 dias para os diáconos, não é? E que eles o tempo todo encantados, maravilhados, e no final eu disse, está vendo? Depois dos agradecimentos, né? Foi muito bom, né? Foi um retiro, uma teologia muito boa. Veja, eu disse, está vendo? O preconceito que se tem com o catecismo da Igreja Católica. Eu disse, todo o retiro de vocês foi pregado pelo catecismo da Igreja Católica. A teologia genuína e como é os pés no chão e é concreto a teologia da nossa igreja. Eles ficaram assim, não é? Com uma feliz decepção. E depois muitos compraram o catecismo e estão lendo o catecismo da Igreja Católica. Vejam. Isso aqui é um retiro, minha gente. É um retiro. Você lê a Bíblia e depois lê o catecismo da Igreja Católica. É um retiro. É uma meditação.
veja, concêntrica, coerente, sóbria, serena e gostosa, saborosa de ler, de se fazer. Vejam, não é? Pedro diz aqui que antes da redenção, tínhamos motivos de sermos medíocres. Antes da redenção de nosso Senhor Jesus Cristo, a humanidade tinha motivo de ser rasa, de ser superficial, de ser apequenada. Mas depois da remissão, da redenção, depois da morte e ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo, nós não temos mais motivo nem direito de sermos superficiais, de sermos medíocres, de sermos rasos. Não temos mais. Fomos comprados, fomos lavados pelo sangue do Cordeiro. Veja, impagável a profundidade com a vida de Deus. Não temos mais motivo de sermos moles, de sermos fracos, de estarmos mai, mimami. Não temos mais motivo. Só fica fazendo corpo mole, só fica numa rede preguiçosa para deitar, não é? Quem de fato não tem consciência que aqui no mundo você é peregrino, você é errante, você é caminhante. Que a sua pátria não é esta, você está caminhando para o céu. Deus deixou para trás a terra de Canaã, que jorra leite e mel. É a eternidade. Então sua vida aqui é uma vida de luta, é uma vida de batalha, é uma vida de cansaço, é uma vida de ficar moído, mas não se entregar, jamais se entregar. Jamais se entregar. Lindenberg, eu sou guardião de Nossa Senhora de Fátima em Fortaleza. Seja bem-vindo, meu querido. Deus abençoe. Seja bem-vindo ao estudo de catecismo, certo? Deus faça feliz. Não temos mais motivo. E Pedro, não é? Caba macho, caba de fibra. Vejam, com toda a experiência de vida, pescador, família, casado. É Pedro que quebra muita cabeça, não é? Ora ele é pedra de fundamento, ora ele é pedra de tropeço, ora ele age impulsivamente, ora ele espera, ora ele erra, ora ele acerta. Ora ele peca, ora ele chora, pede perdão. É a nossa vida, é a dinâmica da nossa vida. A dinâmica da nossa vida. Contudo e em tudo ser verdadeiro, o Senhor, veja, o Senhor respeitou Pedro, não é? Se existe, como respeitou todos os discípulos e apóstolos. Até Judas Iscariote respeitou na traição. Na primeira ceia, na primeira missa e última perpétua missa, porque nós sacerdotes da Igreja Católica só damos continuidade na história e no tempo, a primeira e única missa celebrada por nosso Senhor Jesus Cristo. Veja. Luiz Amorim está dizendo, estou trabalhando e assistindo, padre. Trabalha em que, Luiz? Deus te abençoe. Veja. Ele respeita, não é?
O diabo tinha entrado no coração, não é, de Judas Iscariote. Mesmo assim, ele comungou. Pela primeira e última vez, Judas comunga do corpo e sangue, alma e divindade. Depois sai para entregar. E Jesus respeita. Vejam. Porque conversão imposta não é conversão. Obediência imposta não é obediência. É por medo de ser punido, de ser oprimido. A obediência tem que ser na liberdade e no amor. Por isso que Pedro, na terceira aparição de Jesus pós-pascal, ressuscitado, portanto, antes de voltar para o Pai na ascensão, Jesus faz aquelas 3 perguntas a Pedro. Pedro, tu me amas? E na terceira, Pedro, como sempre, verdadeiro. A gente pode colocar todos os vícios em Pedro, menos de mentiroso. E Pedro disse, ele percebeu, não é? Que Jesus estava falando do amor do alto, do ágape. E Pedro disse, Senhor, tu sabes tudo. Tu sabes que eu te amo, mas não com o amor que tu me amas. Eu amo do meu jeito, Senhor. E foi desse jeito, sempre que o Senhor respeitou, o jeito de Pedro amar. Mas aqui para nós, vejam, respeitar o jeito que o outro nos ama não é dar tapinha nos ombros. Respeitar o jeito que as pessoas nos amam não é passar a mão na cabeça, fazer cafuné, né? Dizer, é assim mesmo, ele é assim mesmo, ela é assim mesmo. Não. Jesus, quando era para exortar, ele exortava. Quando era para corrigir, ele corrigia. Em tudo ensinava. Deu para entender? Porque amor é ser. Amor não é fazer. Amor é ser. Amor está dentro e não está fora. Ele pode vir de dentro para fora. E hoje o mundo quer seduzir, o mundo quer conquistar, com amor fazer. O mundo não entende o amor ser, mas o amor fazer. E quanto mais faz, quanto mais mostra, vejam, se cria uma montanha de sensações e satisfações para mostrar ao outro que está amando. Não, o amor é ser. Enquanto fazer, ele é provisório e é transitório. O ser é permanente. O ser é estar. O ser é estar. Entendeu? Por isso que é paciente. É paciente. É perseverante. É esperançoso. O amor é esperançoso. O amor, mesmo que todas as pessoas, todos, vejam, ele é um bobo, ele é um tolo, ele é um idiota, não sabe muita coisa não sabe fazer nada. O amor mesmo assim aposta. O amor mesmo assim investe. Mesmo assim investe. Não desiste. Foi escolha de Jesus. Foi escolha de Jesus. Não é? Às vezes eu brinco com o texto, me desculpe, eu brinco com o texto, que foi o texto de quarta-feira. Jesus, humanamente, não é? Sábio, e tinha natureza divina. Foi preciso passar a noite toda de vigília, aqui para nós, pense comigo. Passou a noite toda de vigília para escolher 12. E a gente olha
as peças que ele escolheu, as figuras que Jesus escolheu, as personalidades que Jesus escolheu. Para que passar a noite toda para escolher? Vejam. Quem olha assim, diz que Jesus errou. Jesus errou. Hoje nós sabemos escolher um Pedro, escolher um Judas Iscariotes, veja, escolher filhos do trovões, não é? Tiago e João. Senhor, quer que eu reze, quer que eu ore para descer fogo do céu, para destruir esse povoado? Veja só. Sangue no olho. Sangue no olho. Não é? Um Natanael que disse, lá de Nazaré, tem alguém que preste? Preconceituoso, vejam, soberbo, autossuficiente. Um Mateus, né? O Levi, cobrador de imposto, ou seja, um ladrão, um pecador público que cobrava a mais. E se a gente for estudar todas as personalidades de cada apóstolo, você, meu Deus do céu, é melhor formar uma equipe de RH, não é? Que escolheria melhor. Mas não vamos esquecer que foi Deus que escolheu. E depois ele vai argumentando. Eu não vim para os sãos, eu vim para os pecadores. Vejam. Eu não vim para os convertidos, eu vim para os que precisam de se converter. E por isso que ele é Deus, ou seja, o grande artesão. Lembrando que Jesus trabalha com veja, matéria-prima, com a madeira. Ele sabia talhar muito bem a madeira. Ele sabia muito bem trabalhar com instrumento, com martelo, com prego, veja, com serrote, com as talhadeiras. O maior artesão da personalidade humana, Jesus Cristo. Ele talhava o caráter e a personalidade. E ainda hoje, se nós nos permitirmos, também, Jesus faz assim. Ontem, hoje e sempre. Talha os nossos caráteres. Talha as nossas personalidades. Vejam. Só é nos permitirmos, não é? E dentro de uma liberdade que choca, dentro de uma liberdade que constrange, dentro de uma liberdade que escandaliza, Jesus deixava os discípulos tão livres nesse sentido, respeitava, que alguns pensavam que não eram amados por Jesus. Porque os carentes, eles se deixam aprisionar pelos sentimentos, são presos. E quando se depara com pessoas livres, eles não se sentem integrados, não se sentem laçados, e eles não se sentem amados. Tem pessoas assim. Tem pessoas que só se sentem amadas quando elas são acorrentadas. Quando elas se sentem pertensas
das outras. Elas não têm capacidade, maturidade psíquica de se relacionar na liberdade, na alteridade. Elas só se sentem. Por isso são pessoas que cobram muito, que sofrem muito. Elas sofrem. Elas se angustiam, porque elas não se sentem propriedade do outro e não sentem que o outro é propriedade dela. Enquanto ela se sente, ela não tem a capacidade de tomar a iniciativa de ser proprietário, então ela só se sente proprietário quando era propriedade. Deu para entender? E o tempo todo essas pessoas estão estragando o relacionamento saudáveis. Mas, atenção, o problema é do outro. O problema é do outro. O outro é que tem transtorno de humor, o outro é que é bipolar, o outro que é estranho, que é desconhecido para esse tipo de personalidade. Isso, viu, no relacionamento a dois, no relacionamento de ovelha e pastor, no relacionamento de amizade, de amigos na sociedade. Vejam. Quer dizer, pessoas assim do tempo de Jesus não servia para ser discípulos ou discípulas. E aqui tem uma cena. Aqui tem uma cena que é bastante exemplar. Quando Jesus fez um sermão para as multidões mais forte, foi mais rígido. E alguns não aceitando aquelas palavras, essas palavras são fortes demais, são duras demais. Quem pode aceitar? Pedro parece que era, não é? Fazia parte da secretaria de IBGE de Jesus, não é? Do recenseamento, e percebeu que as pessoas estavam saindo, acostumado das multidões ficarem 3, 4 dias com Jesus, ouvindo Jesus. Vejam. E mais uma vez vai Pedro impulsivo, chama Jesus. Parece que os discípulos tinham a arte de interromper Jesus nos sermões, viu? Tinha. Com os frenesis, com os transtornos de ansiedade, não é? Preocupado com o ibope de Jesus, preocupado com a fama de Jesus, preocupado com, veja, com o sucesso de Jesus. E Jesus nem aí. Senhor, olha, as pessoas estão indo embora. As tuas palavras são duras demais. Muda um pouquinho aí. Baixa o tom, não é? Fala mais, coloca mais açúcar nesta água. Fala um pouquinho garapa. Fala mais doce. Porque as pessoas não estão aguentando. Estão indo embora. E Jesus, sereno, olha para ele como estava olhando para a multidão e disse: queres ir também, Pedro? Vai. Esse é Jesus que eu amo. Esse é meu Jesus. Eu não sei qual é o Jesus que você já construiu, mas esse é o meu Jesus. Quer ir também, Pedro? Vai. E Pedro dá a resposta. Veja, o mesmo Pedro faz cair, Jesus faz cair a ficha de Pedro o tempo todo. É preciso. Parece que Jesus dá assim, ó, mais uma vez, tira aquela casca de Pedro. E Pedro diz, não se escutou mais outra resposta tão autêntica e verdadeira. A quem iremos, Senhor? Só tu tens palavras de vida eterna. O que outrora estava reclamando pelas palavras de Jesus. O que Pedro quis dizer? Essas palavras são duras demais.
Quem mais sabe disso sou eu, disse Pedro, que convivo contigo, que ando contigo, mas elas salvam. Depois Paulo disse a mesma coisa. A mesma coisa Paulo repetiu. A verdade dói, mas cura. A verdade dói, mas liberta. A verdade dói, mas ilumina as trevas. A verdade dói, mas salva. Redime. E por que nós ainda fazemos a opção pela mentira? Porque nós ainda fazemos a opção pelas meias verdades? Porque nós ainda temos tanto respeito humano? Porque nós ainda agimos com falsidade, com hipocrisia? Porque nós ainda levantamos falso? Porque nós ainda caluniamos? Porque nós ainda julgamos? Se não temos motivo nenhum para isso. Primeiro, porque estamos na mesma condição de pecadores. Talvez você não tenha o mesmo pecado que o seu irmão tem. Mas você tem pecado também. Não tem a mesma fragilidade, mas você tem fragilidade também. Segundo, não temos nenhum motivo para isso. Por quê? Porque a gente só vê a aparência. Quem é que penetra o consciente, o subconsciente e o inconsciente? Quem é que vê o coração? Quem é que vê o coração? Veja. Quem é que sabe das causas pelas quais as pessoas são assim, falam assim, agem assim? Nós não temos conhecimento de causa. Nós só analisamos os efeitos, os trejeitos das pessoas, os cacuetes. Veja, os cacuetes. Nós só conhecemos das pessoas. Pode ser o PhD, como eu sou em análise. Eu não conheço as pessoas. Só conheço daquilo que elas falam e se deixam conhecer. Deixam conhecer. Se não, análise, psicologia seria ocultismo. Não seria ciência. Não. Vejam. Só que tem conhecimento de causa é Deus. É Deus. Ele sim. Quando falo Deus, falo na Santíssima Trindade. Deus, Jesus, seu Espírito, Pai, Filho e Espírito Santo. Só Ele. Ele teria todos os motivos. Tem todos os motivos para nos julgar, para nos condenar. Mas não quer. E o querer de Deus é sempre no presente. Ele quer nos salvar. Ele quer nos salvar. Vejam. Quer nos salvar. E talvez encontre lá na dobradiça do nosso coração a única razão para nos salvar, que até mesmo nós nos desconhecemos. Até mesmo nós não conhecemos. A única razão que ainda faz com que Deus aposte em nós, que nós não conhecemos. Por isso, por não conhecermos, nós nos perdemos o tempo todo. E por Deus conhecer, Ele insiste em nós. Sabe? Apenas essa causa, esse motivo, que talvez não seja tão grande, tão extraordinário, como você exteriormente quer ser, almeja ser. Almeja ser. Temos direito de ser, temos direito de almejarmos sempre o melhor. Sempre o melhor. Agora temos direito também de questionarmos o que é o melhor. O que é o melhor? O melhor é o que Deus tem para nos dar ou o mundo tem para nos dar? E as multidões estão seguindo aí atrás do melhor que o mundo tem para dar. Veja,
E eu quero constranger você em dizer que o melhor que você conhece, que o mundo tem para lhe dar, diante do melhor que Deus tem para lhe dar, é miséria. É miséria. Me diga aí uma personalidade mais rica do mundo. Veja. O que ele tem diante de Deus é miséria. É mixaria. Aqui em Pernambuco, viu? É mixaria. Todo o seu tesouro é latão para Deus. A gente precisa descobrir o tesouro no campo e ter coragem de vender o nosso. Porque comparava aquele tesouro, o nosso não é nada. E esse negócio que a gente faz é o melhor negócio da nossa vida. É o melhor negócio da nossa existência. É o melhor negócio. Vamos avante? Por isso que eu disse a vocês, dá um retiro ou não dá, né? É um retiro? 603. Jesus não conheceu a reprovação como se ele mesmo tivesse pecado, mas no amor redentor que sempre unia ao Pai, nos assumiu na perdição de nosso pecado em relação a Deus, a ponto de poder dizer em nome na cruz. Veja, em nome do Pai, em seu nome, mas também em nosso nome na cruz. Poder, vejam, assumiu na perdição de nosso pecado, a ponto de poder dizer em nosso nome na cruz: meu Deus, por que me abandonastes? Marcos capítulo 15, versículo 34. Tendo-o tornado solidário de nós, pecadores, Deus não poupou seu próprio Filho, mas o entregou por todos nós. Romanos 8, 32. A fim de que fôssemos reconciliados com Ele pela morte de seu Filho. Romanos 5, 10. Se o projeto foi da Santíssima Trindade, repare bem, vejam, se o projeto foi da Santíssima Trindade, se o projeto é do Pai, do Filho e do Espírito Santo, esse projeto de salvação, vocês acreditam mesmo que quem só morreu foi Jesus? Vejam, tem um ícone belíssimo, belíssimo, que humanamente só foi Jesus, viu? Senão isso é heresia. Humanamente só Jesus. E divinamente não pode morrer, né? Divino não morre. Humanamente só Jesus. Mas eu quero dizer com essa expressão que quem estava na cruz foi a Santíssima Trindade. A Santíssima Trindade estava na cruz. E tem uma iconografia belíssima em que Jesus está na cruz, o Pai está com os dois braços tomando a haste, veja, segurando a haste, as duas faces da cruz, a horizontal, aliás, a vertical e a horizontal. O Pai toma a horizontal. A horizontal quer dizer a face humana. O Pai segura a humanidade caída com o Filho. Deu para entender? E quem está à base da vertical é o Espírito Santo. Toda a força no Espírito, veja, está. O Pai que está em pé também na vertical segura com o Filho. Segura com o Filho a parte.
horizontal humana segura na cruz. O tempo todo estava com o filho na cruz. Belíssimo. Veja a leitura que é feita, não é, desse quadro, dessa imagem. Muito rica. A Santíssima Trindade que nos segurou. E ao mesmo tempo, não é? Porque nós estamos numa sociedade do politicamente correto. E essa sociedade do politicamente correto é a mesma do crepúsculo dos deuses. Mas lá, naquela época do crepúsculo quer dizer mole, né? Frágil. Os deuses que são frágeis. Ou seja, é o calcanhar de Aquiles, o deus Aquiles. Na mitologia grega, eles lá sabiam que só poderia ser purificado pelo fogo. Como o apóstolo Pedro diz isso, né? A fé é provada como fogo se deixa, aliás, como ouro se deixa no fogo. Só há purificação no fogo. A sociedade do politicamente correto não sabe disso. Esqueceu que é pelo fogo que ela vai ser purificada. Vejam. E só existe a fênix. Sabe da mitologia da fênix, não é? Por causa das cinzas. Ressurgir das cinzas. Então, uma sociedade que não se deixa purificar pelo fogo nunca será uma sociedade que vai ressurgir das cinzas como a fênix. Ou seja, se refazer. Eu estou pegando algo que é pagão, estou cristianizando, dizendo que a nossa vida é justamente assim. É uma vida que se deixa purificar pelo fogo. E se até mesmo ficar cinzas, nós seremos refeitos das cinzas. Novas pessoas. Refeitos das cinzas. Purificados. Refeito das cinzas. Vejam. É uma sociedade que não sabe mais disso. Eu postei uma frase, eu fiz uma frase, não sei se eu postei, que diz assim, não é? Uma época, que é a época que nós estamos vivendo, que tirou Deus do centro, então é uma época que tem como mundo, como uma arena em que os gladiadores são os deuses, os heróis, que a gente está na idolatria, então existem deuses, os heróis apresentados, não é? E o outro que está é o ser humano. É o ser humano. E foi o ser humano que tirou Deus na sua liberdade e abriu as portas para os deuses novamente, que já estavam trancados, vejam, que já estavam vencidos, abriram as portas para esses deuses, que na verdade são demônios, e os heróis, que são pagãos, com os humanos. Nós que somos inteligentes, quem vai perder? Quem vai perder nessa batalha, nesse combate? Os seres humanos. Vejam. Não se fala tanto
Ou seja, se fala tanto de humanismo como se nunca falou na humanidade. Tudo que se faz tem como o pano de fundo, o escudo de humanismo. Tudo que se faz. As ideologias mais desumanas se apresentam como a ideologia mais humana. E pela filologia, quando se fala muito em uma coisa, é porque se falta. Porque está faltando. A sociedade do politicamente correto, essa danada crepúsculo dos deuses, é a sociedade desumana, que não tem humanidade. É uma sociedade que faz festinha para cachorro, faz um bolinho de ossos, coloca o chapeuzinho com a velhinha, a idade do cachorro, e uma sociedade abortista, que aborta, não deixa o ser humano viver nem nascer. Veja que danado. É esse mundo que nós estamos. Por isso que vocês vão ouvirem, não é? E verem muitas profecias do final do tempo. Muitas profecias. Eu não sou dessa linha, não é? Mesmo sendo exorcista, eu não sou dessa linha. Mas eu só quero dizer que ainda não começou o início das dores. Não começou ainda. E nem sequer, não é, o final dos tempos. Não começou ainda o início das dores. Quanto mais o final dos tempos. Então vamos nos preparar. Sermos cada vez mais de Deus, não é? E sermos cada vez mais autênticos no Senhor. Tá certo? Severina Rodrigues, que aula maravilhosa, Padre. Que Deus continue iluminando o Senhor, que nos ajude tanto a crescermos na fé. Tá bem? O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela poderosa intercessão de Nossa Senhora da Conceição, a Imaculada que esmagou a cabeça da serpente, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.